Oi. Já começando, já emendando aqui o nosso papo. Meu nome é José Ramalho, eu sou daqui de Natal, a esquina do continente onde o vento faz a curva. Vocês que estão nos assistindo, eu moro na esquina do continente onde o vento faz a curva verdadeiramente. Eu nasci aqui em Natal, numa família muito pobre, lá nas Quintas, e hoje eu participo do mundo inteiro, também fazendo algumas palestras, tenho livros e tenho um trabalho social bem bacana, que depois vocês poderão conhecer. Mas a estrela maior não sou eu, é Léo, que eu convido já a vir ao palco. Léo, muito bem-vindo. Uma salva de palmas para ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Podia todo mundo juntar aqui, fica aqui todo mundo junto, né? Fica melhor. Fica um olha para lá, aí olha para cá. Eu que estou com torcicolo, vocês podiam, né, ajudar o amigo com torcicolo para não ter que ficar olhando assim. Muito obrigado, muito obrigado. Por favor, vote em mim. Muito obrigado. Mais um seguidor louco. Mais um seguidor louco. Vamos lá. Muito obrigado. A senhora vai bem? Tranquilo? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Léo, nós estamos falando sempre em empreendedorismo. Sim. E empreendedorismo é uma coisa que a gente gosta muito. Eu acho que ninguém fica rico sendo empregado. Eu conheço poucas pessoas no Brasil que ficaram ricos sendo seletista. Na América também deve ser assim, né? Alguns, depende, né? Tem alguns selitistas que ficaram ricos, muitos funcionários da Google, por exemplo, funcionários de empresas que tiveram IPOs significativos, como Facebook, e realmente tiveram uma condição muito boa de valorizar as suas ações, baseado, obviamente, na produção do seu trabalho. Mas isso é uma minoria, de fato, não é uma coisa que é uma realidade cotidiana de pessoas que realmente têm o árduo trabalho de estar ali presente e querer fazer uma coisa diferente. O empreendedor, ele necessariamente ele tem uma eu digo que primeiro todo empreendedor é maluco, né? Porque o cara não sabe de onde está vindo o dinheiro, quando é que ele vai pagar a conta e se ele vai pagar a conta e se essa conta vai fechar. Então aquela dor de barriga que dá quando vai chegando o final do mês, se você não sabe que você vai pagar a folha de pagamento, se você vai conseguir pagar o aluguel da sala, se você... É uma dor de barriga que todo mundo sente. Não importa se você tem 2 funcionários, 1 ou 20 mil. A dor de barriga é a mesma. Então, naquela máxima do Lehman, que é pensar grande ou pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Então, eu digo que empreendedorismo está aberto para todos e não é para todos. A sua primeira sacada empreendedora foi no Brasil ou já foi na América? A minha primeira sacada empreendedora foi no Brasil. Eu tinha 9 anos de idade e foi uma banca de jornal do meu prédio, na portaria do meu prédio, que eu vendia jornais, livros e revistas usadas. Eu também fui jornaleiro durante 18 anos. Tinha uma banca de revistas aqui em Natal, qual eu me orgulho muito, porque, em função dessa banca, o mundo me conheceu, porque eu fazia muitas ações na banca, ações sociais. E uma coisa interessante do empreendedorismo, quando o Léo está falando, é muito interessante que, quando eu comecei a minha vida empreendedora, eu tinha 8 anos, ele tinha 9, eu tinha 9 anos, e Léo, não sei se você sabe o que é rifa. Sabe o que é rifa? Sei, Rifar, sei, né? não sei. Eu, por exemplo, eu não tinha como ganhar dinheiro e eu tinha uma vizinha que tinha galinha. Aí eu chegava na vizinha, comprava uma galinha por 25, a dinheiro de hoje, R$25, fazia uma rifa com 100 bilhetes de R$1, vendia o bilhete e depois eu ia pagar a galinha. Tu rifava a galinha, cara? Como é que é isso?
Eu já vi consórcio de carro, tem consórcio de galinha também. Pois eu fiz. Mas, Léo, aí quando você sai do Brasil, um garoto de Copacabana, né? Aquele mar maravilhoso, frio, mas é maravilhoso, visual massa. Aí chega fora do Brasil, com a cara e a coragem. Com a cara e coragem. Meu irmão que deu esse start. Meu irmão mais velho, ele chegou e falou: olha, eu vou estudar na Inglaterra. E eu falei: tá bom, então eu também quero um negócio diferente. Assim, para encurtar a história, eu fui parar nos Estados Unidos, depois de passar para um outro local. Eu acabei parando nos Estados Unidos e, no momento que eu pisei no aeroporto, eu já tinha estado nos Estados Unidos a passeio antes, mas naquele momento especificamente que eu estava indo para estudar e fazer um intercâmbio, aquele momento foi um momento muito importante, que foi quando eu me conscientizei que naquele momento a minha vida estava mudando por completo, que a minha história ia ser totalmente diferente, que eu não ia ter a mesma história dos meus amigos do banco escolar no Brasil. E isso ficou nítido para mim na primeira vez que eu voltei de férias ao Brasil para estar com meus amigos. A diferença já de mentalidade, do mindset, que foi dito ainda há pouco pelo palestrante anterior, é que quando você muda o seu... parece papo de coach, né? Eu tenho terror essa história de coach, mas eu sou o famoso anti-coach, né? Não conte comigo para falar de jargões, mas eu digo assim, quando você muda essa sua maneira de pensar, você começa a enxergar um mundo diferente, as pessoas acham que é um pouco de prepotência da sua parte, mas não. O mundo aqui continua girando da mesma forma, enquanto você está indo experimentar coisas novas em horizontes novos. Isso te dá uma vivência diferente, você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. É a mesma coisa que aconteceu no meu ramo de negócio. Eu comecei um negócio de imigração, de consultoria, de expansão de negócios internacionais, em 96, então era uma realidade diferente. Eu saí da empresa, deixei um sócio tocando e fui trabalhar no governo americano, que é outro mindset completamente diferente, engessado, burocrático, precisa de permissão para tudo, você precisa de permissão para ter acesso a dados, é uma coisa bastante burocrática e engessada, e como você tem uma maneira muito... até meio retrógrada de pensar. E quando você sai do governo, depois de viver todas as experiências que eu vivi, e dentro e fora do governo, no mundo corporativo e também no mundo de funcionarismo público, de um grande país, você pega e começa a enxergar a coisa de maneira bastante diferente. Então, eu vi tudo que estava de errado, por exemplo, no mundo jurídico e imigratório dos Estados Unidos, em que eu, com a minha visão corporativa, sem ter necessariamente a restrição de ser um advogado, porque a licença te dá muita liberdade, mas também te restringe o pensamento, porque você não consegue pensar fora daquela bolha, que é a bolha das restrições de quem é o advogado. Então, às vezes eu falo assim, nem todo advogado ele é um bom businessman, ele não é um bom, nem toda pessoa que é formada em direito, ele consegue negociar a coisa bem, ou consegue pensar numa maneira empresarial coerente, onde assume riscos, porque o dever do advogado é o quê? É mitigar o teu risco. Então, ele já está pensando de uma maneira em que ele não vai ser ousado, né? E uma das coisas que eu vi muito na questão imigratória nos Estados Unidos é que todo advogado de imigração americano, ele pensava em o seguinte: eu não vou resolver o teu problema agora. Você virou minha galinha de ovos de ouro. Você é um estrangeiro e você vai ficar amarrado comigo 10 anos. E eu vou consumir de você
anos e anos e anos e anos de legal fees, porque você está amarrado comigo. Então, vou pegar um visto temporário para você, você vai achar a 8ª maravilha do mundo, porque você vai estar morando aqui, já vai tomar um gostinho, e aí, com isso, eu vou e renovo mais o visto mais na frente, aí, pá, eu tomo mais um dinheiro de você, e isso tudo, essa coisa vai se perpetuando por 10 anos. Então, tu fica amarrado num casamento forçado, em que você obriga a pessoa a estar contigo, porque você é o quê? A boia de salvação dela. Eu acho isso muito errado, e achei um pensamento muito abusivo, por falta de conhecimento também, e que a informação não fluía, em que a informação sobre imigração era uma coisa que era guardada a 7 chaves, apenas uma panelinha de pessoas sabiam, porque eram membros de um clubinho chamado The Bar, né, que é a ordem dos advogados, e ninguém sabia. Aí veio um louco de pedra, com todo o conhecimento de dentro de uma instituição governamental, o qual os advogados não tinham experiência de dentro, fica tudo na parte subjetiva do que é tratado no livrinho texto, em que eles estudam e fazem ideia como funciona a organização, porque lidam do outro lado do balcão. E a experiência de quem está do lado de cá do balcão de dentro é outra, porque sabe como funcionam os meandros daquilo que as pessoas nem sonham como funciona lá dentro. A parte de politicagem, a parte de processual de como é tocado lá dentro, tudo que o mundo queria saber é abrir essa caixa de Pandora, que muitas coisas eu posso falar e tem coisas que eu não posso falar por questões de confidencialidade. Mas é muito simples. Então, eu chego lá, me aposento, saio, sem restrição nenhuma, o que é difícil. Eu não tinha restrição nenhuma de prazo de moratória para falar. Eu cheguei e falei assim, tá bom, vocês sabiam que uma pessoa normal pode pedir o green card por conta própria? Meu Deus, verdade isso? Que isso? Esse cara é louco, está querendo enganar todo mundo. Fim do dia é o seguinte, eu fui tirado de louco, de fanfarrão, de charlatão, de 171, de tudo mais, durante um tempo, em que, de repente, passou-se o tempo, os resultados foram aparecendo, provei todo mundo errado, não peguei, não sumi com o dinheiro de todo mundo, não fui morar em Dubai, né? Como muitos falaram que eu ia fazer, e simplesmente provei que existe resultado nisso tudo, e provei todo mundo errado nessa história. E hoje, a legião das pessoas que me imitam e que tentam fazer o trabalho como eu faço, ou tentam apresentar os resultados no Mail Trail, é muito grande. Então, eu mudei a maneira de pensar, muitos advogados me ameaçaram, muitos advogados me protestaram, até fizeram denúncias, até não sei o quê. Eu enfrentei tudo isso com muita calma, com muita tranquilidade e com muito apoio de pessoas como Rosana, como Priscila, pessoas que estão aqui, que falaram, que deram um apoio e falaram assim, não, pode confiar que o cara realmente sabe o que está fazendo, por mais que ele não seja advogado, ele comanda uma banca de advogado que realmente tem capacidade de fazer, porque ele está treinando o pessoal. E essa visão que eu passo na minha aula para os advogados, não só dentro da Rayman Urod, mas também fora, é muito interessante, porque as pessoas começam a entender como a agência pensa de dentro, qual é a visão de dentro para fora, independente de quem está comandando a administração. Então, muitas pessoas falavam assim, a Casa Branca agora é Biden, ou é Trump, ou é isso aqui. Independente do seguinte, tem sempre aquela senhorinha que está lá na imigração há 50 anos, ela manda mais do que o diretor-geral da imigração, porque ela sabe onde estão todos os esqueletos guardados. E todo mundo bate a cabecinha nela, e vai lá pedir a benção a ela, porque ela sabe tudo. Então, gente sai, gente entra, organizações administrativas, cargos de chefia mudam, mas quem manda mesmo no sistema, em todo o funcionalismo público, é o pessoal que é o legado de lá. Então, esse legado é quem manda. Então, se você não respeitar o legado, você não vai saber como o negócio funciona. Léo, tem uma coisa interessante.
o palestrante anterior, e Márcio estava entrevistando ele falou uma coisa: olha, minha filha, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de colocar na escola pública para que ela estudasse na escola pública, que conversasse e interagisse com o porteiro, o filho do porteiro, o filho do administrador, tal. Mas no Brasil a gente também pode fazer isso, basta falar com o porteiro do prédio, com o zelador do prédio, com a SG do prédio, o que às vezes passam por invisíveis, passam por pessoas. Agora na pandemia, eu tenho um programa na TV Record aqui em Natal, Mandou Bem aos domingos, e eu fiz um programa na pandemia com os invisíveis motoboys. E os motoboys, para muitos, são pessoas invisíveis, e na pandemia foram essenciais. Como a área de saúde. Então, como você está falando, o empreendedorismo, que eu acho interessante, quando você tocou no empreendedorismo, do advogado que fica puxando a galinha dos ovos de ouro, vamos voltar para aqui. Esse tipo de coisa é quando as pessoas querem criar atalhos, quando não procuram uma empresa séria, que tem profissionais qualificados como a que você tem, e que facilita, muitas vezes, o andar da carruagem. Às vezes pode ser, para alguns, dizer que é mais caro, mas não é, porque é uma questão de qualificar o serviço que ele está contratando. O serviço mal contratado é serviço caro, o serviço bem contratado nunca será caro. Não é isso. Olha o seguinte, a pessoa que fala assim, eu vou precificar o meu conhecimento, tá? Você tem o seu, eu tenho o meu. Se eu tenho certeza do valor que eu tenho, eu vou manter o valor do meu. Eu não vou abaixar o meu valor para poder aproximar ao que a pessoa acha que o meu valor é. Eu vou precificar o meu valor. Se você quer pagar o meu valor, você vai pagar. Você vai ter o meu melhor. Se eu vou cobrar também o valor que é o meu melhor, eu vou te dar o meu melhor. Você vai ter 100% de mim. Você vai poder ter 100% do meu conhecimento. É para isso que eu estou cobrando aquele valor. Agora, tem gente que cobra meio valor para dar um serviço meia boca e acaba entregando um serviço meia boca. E a experiência, tudo vale a experiência. Então, a diferença também de você ter uma pessoa dedicada como eu, que, por exemplo, quando o cliente está no sufoco e está preso e detido, retido no aeroporto porque não está conseguindo entrar nos Estados Unidos, eu saio da minha cama às 5h30 da manhã, sem problema nenhum, e vou lá tirar o cara. E não sou advogado. Qual é a diferença disso? Conhecimento, né, de como funciona o sistema, entender com quem tem que falar, não é nem por questão de relacionamento. Pode ser qualquer aeroporto nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Você tem que procurar o supervisor do dia, explicar a situação, trazer a cópia do caso e fazer a tua apresentação sobre o caso daquele cliente. E muitos escritórios de advocacia não estão nem aí, fala para o cara, volta no primeiro voo aí, desiste e a gente resolve isso depois, porque o cara não vai sair da caminha dele quentinha para resolver. Uma pessoa da minha posição, geralmente, não estaria nem aí para isso, mas a diferença de você fazer o que você gosta e fazer da maneira dedicada e querer e se importar com o cliente, ter empatia com o cliente que está pagando um dinheiro absurdo para você, você tem que realmente dar o seu melhor. E o meu melhor é esse. Não importa a hora, não importa o local, não importa a maneira, eu vou estar lá para o meu cliente. Essa é a diferença. Afinal de contas, o cliente é a razão da existência das empresas. Exatamente, né? Exatamente. Não tem cliente meu que fica sem resposta. Não existe isso. Seja eu ou seja a recepcionista de qualquer uma das nossas sucursais, você vai ter a mesma resposta, não vai ter uma resposta diferente. A resposta de uma organização tem que ser uníssona, ela tem que ser a mesma, do topo para baixo, de baixo para cima, não importa, tem que ser a mesma. E você tem que ser tratado bem por todos da organização. Eu sou a primeira pessoa que eu vejo, por exemplo, tratar de forma ruim ou rude um cliente, não tem nem desculpa, é dispensado na hora. Na sua contrapartida também, cliente que trata mal meu funcionário, eu corto ele na hora. É o mau cliente, né? Eu acho que tem que haver um respeito mútuo, né, com relação a isso. Porque hoje não existe mais transação comercial, hoje é uma relação comercial do ganha-ganha. Então, a sua empresa, como outras que já passaram por aqui, as do Brasil também, nós vivemos para resolver problemas. Na maioria das vezes,
das pessoas que geram o problema para a gente resolver. Nós não estamos o negócio nosso é relacionamento com o cliente, de todo mundo. O meu, o seu, o dele, o dela, todo mundo aqui é relacionamento com o cliente. É venda, é relacionamento com o cliente. Seja produto, serviço, o que for. Você está tratando com o cliente, ou o paciente, é a mesma coisa. Você está vendendo um serviço. Não importa. E você tem que dar o seu melhor com relação a isso. Se você não der, você está no ramo errado. Eu percebi de manhã na sua palestra, que foi bem interativa, bem dinâmica, dançou e tal. Eu sou assim, eu sou um cara que eu tento fazer a coisa de uma maneira muito leve, uso a mídia social para poder passar informação, divulgar informação. Muitas pessoas têm muitas dúvidas e falam assim, poxa, Léo, você fala até pouco sobre imigração, mas e você motiva a pessoa a aprender. Eu respondo muito mais as perguntas de imigração nas caixinhas de pergunta do Instagram do que no 1 a 1. E muitas coisas que as pessoas vão aprendendo, elas, inclusive de clientes de outros escritórios que me assistem, até mesmo outros escritórios me assistem, porque eles acabam aprendendo terminologias, nomenclaturas, até, por exemplo, uma coisa bem simples. As pessoas sempre falavam processo imigratório. Está errado. Não é um processo imigratório. E eu expliquei isso e ficou. Agora, todo mundo fala o quê? Pleito imigratório. Porque é um pleito administrativo. Você não está lidando com corte, você não está processando ninguém, você não está numa court of law. Né? Só passa a ser corte quando você vai para a corte de deportação. Então, assim, coisas pequenas de ensinar as pessoas de como lidar e tirar esse fantasma, que existiu sempre um fantasma sobre a imigração americana. Eles são maus, eles não me querem lá. Não existe isso. É um ser humano do mesmo, igual você, caga, peida, rota, tem fome, dor de cabeça, marido que me enche o saco, mulher que enche o saco. É igual todo mundo, é igual ser humano, igual eu e você. Entendeu? Que tem dia bom, tem dia ruim, e tem dia que tem pessoas que têm ética, tem pessoas que não têm ética, é igual todo contrário. É funcionalismo público. É igual no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, no Paraguai, na China, é tudo igual. Funcionário público. Alguém aqui é funcionário público? Meu amigo, você vai dizer que não é diferente? Não é diferente. Entendeu? Tem gente que gosta do que faz. Meus pais são funcionários públicos. Minha mãe foi professora do Estado. Ela adorava o que fazia. E tem gente que estava do lado dela que eu notava claramente que detestava o que fazia e estava lá para coletar um paycheck, um pagamento mensal, e estava lá de saco cheio. Então, se você gosta do que você faz, você vai fazer com amor. Se você não gosta do que você faz, você não vai fazer meia boca. No processo, no caso, não é mais processo migratório, né, como você acabou de falar. Sim. Quando você pleiteia entrar nos Estados Unidos, você vai... Quais são as coisas que acontecem mais comuns para principalmente os brasileiros? Achismo. Achar que você tem que fazer um visto X, Y ou Z. Eu vejo muitas pessoas ficar assim, eu quero fazer um EB2. É a primeira coisa que eu pergunto, quem disse que você é qualificado para fazer um EB2? Baseado no que eu... Não, você está no achismo. Quem é você para dizer que você está qualificado para fazer um EB2? Apenas um advogado devidamente qualificado e treinado, porque não basta ser advogado. Ele ou ela tem que ter experiência naquele tipo de imigração. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, não, eu quero fazer uma plástica. Vamos usar a plástica como um exemplo, né? Então, as mulheres vão entender bem, os homens mais vaidosos como eu também vão entender isso bem. Simplesmente fala o seguinte, se o cara quer fazer uma plástica, se a pessoa quer fazer uma plástica de rinoplastia, ele vai procurar um especialista, cirurgião plástico em rinoplastia. O cirurgião plástico que lida com mama e abdômen, que é a especialidade de mama e abdômen, não necessariamente vai ser um especialista em rinoplastia. A mesma coisa acontece com a imigração. Você não pode lidar com uma pessoa que faz deportação, porque o advogado que lida com casos de deportação e remoção,
Ele não é um especialista em vistos por investimento ou de trabalho. São duas coisas, são dois universos completamente diferentes. São coisas completamente distintas, não tem nem comparação. Pessoas que lidam, por exemplo, com asilo, para lidar com vistos de investimento, são outros universos. Tem generalistas? Tem, mas é igual o pato. O pato é generalista, né? O pato voa, o pato, né, nada, o pato anda, mas não faz nenhuma das três coisas direito. Então, é a mesma coisa, você vai ter um advogado pato, que não vai fazer nada direito. Então, assim, eu sempre falo assim, procure a pessoa mais especializada possível para o seu tipo de caso, seu tipo de pleito imigratório. Existem 187 tipos de visto para os Estados Unidos. E muitas pessoas não têm nem ideia o que isso significa. Gente, tem visto para jornalista, tem visto para blogueiro, tem visto para pessoa que quer fazer intercâmbio, tem visto para pessoa que quer fazer um treinamento de estágio específico, tem visto para fisioterapeuta específico, tem visto para enfermeiro específico, tem visto para médico, tem visto para opção de específica, coisas bem específicas. Tem visto para modelo, sabia disso? Tem visto específico para modelo. Então, assim, é uma coisa que as pessoas param assim, mas espera aí, se existe um visto específico, tanta especificidade para mim, para esses vistos, então tem um visto específico para mim. Tem. Pode procurar que tem. De repente precisa só um pouco de preparo, alguma coisa, você ter um curso que vai demandar um pouco mais de você, mas vai. Todo mundo tem uma solução imigratória, umas mais rápidas, outras mais devagar. Como eu falei hoje de manhã, tem coisas, depende, cada caso é um caso. Eu não vou pegar o caso dele e atuar no caso dele de forma igual, porque ele é uma pessoa e ele é outra. Eu não posso fazer a coisa, pintar e fazer tudo do mesmo jeito. Não existe isso. É uma coisa interessante que eu vi de manhã, que eu não sabia, inclusive, quando você falou que o nosso passaporte é muito importante, né? É um dos melhores do mundo. Quem é que, vamos fazer quem é que sabia que o nosso passaporte... Passaporte brasileiro é um dos mais fortes e mais cobiçados. Quem que sabia? Levanta a mão. Quem que sabia? 3, 4. É um dos mais cobiçados no mundo, porque é o seguinte, o brasileiro, devido à sua miscigenação, né, sua mistura de raças, credos e etc., a sua colonização e histórico-imigratório, histórico-migratório nesse caso, é muito rico em etnias. Então, o camarada que tem um passaporte brasileiro, ele pode ser com cara de japonês, de alemão, com afrodescendente, tudo. Então, qualquer pessoa pode ser um brasileiro. Qualquer pessoa pode ser um brasileiro. Imagine isso. Então, já não existe aquela discriminação para o cara chegar e falar assim, não, o cara tem um passaporte japonês, mas tem afrodescendente. Essa coisa não vai, né, não vai bater na cabeça de muitas pessoas. Até tem, mas depois esse é outro papo que a gente pode conversar. Mas o que vocês têm que entender é que existe uma necessidade muito grande do brasileiro entender o quão importante o brasileiro é no contexto mundial. Eu acho que quando o brasileiro se prepara e começa a entender qual é a importância dele no contexto mundial, e vamos pegar o exemplo, por exemplo, de um nordestino, que é Anderson Dias, que rodou com seu passaportezinho brasileiro todos os países do mundo. Todos os países do mundo. E ele fez isso para provar que o brasileiro é aceito em todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo. Não existiu um lugar em que ele, um nordestino, brasileiro, pobre, que com a luta, vendendo capinha de celular, conseguiu inicialmente custear a sua viagem e
depois com o meio conseguiu patrocínios e bombou na internet, na mídia social. Como ele conseguiu chegar a esse momento? Então, o seu passaportezinho brasileiro, guarde ele com carinho, porque ele vale. E você pode e a sua limitação não está na sua nacionalidade. A sua limitação para você conquistar o mundo não está na sua nacionalidade. De forma alguma. Pense você. Eu falei isso hoje de manhã e as pessoas talvez não consigam compreender. A diferença entre eu e você não está no meu patrimônio ou não está naquilo que... é nenhuma. É zero. Absolutamente zero. A diferença é que eu tive muita cara de pau de chegar e enfrentar um mundo que talvez você não teve oportunidade ou talvez desejo de enfrentar um mundo e tentar conquistar o meu espaço no mundo. Essa é a única diferença. Porque eu saí de Copacabana, no Rio de Janeiro, e hoje dou consultoria dentro da Casa Branca. Então, acho uma coisa que muito louca. Às vezes eu fico me perguntando why, por quê, mas é assim. É porque eu corri atrás. E você pode também. Então, não se limita ao passaporte. Você não fala inglês? Vai estudar inglês. Seja fluente no idioma que é utilizado, por exemplo, para todo tipo de negociação no mundo. Sem o inglês, você não vai a lugar nenhum fora daqui. Até onde lugares onde pessoas não gostam de falar inglês, como a França, na França eles não gostam de falar inglês, mas eles são obrigados a falar inglês. Sabe por quê? Porque é a linguagem do business, do negócio. Então, eles são obrigados a falar. Então, aperfeiçoa no idioma. Você vai ver o quão o seu horizonte vai abrir, quantas oportunidades vão surgir para você, por você estar falando um idioma que é universalizado. Já começa por aí. Então, se você tem diploma, não tem diploma, não sei o que, isso aí, no fim do dia, não vai fazer muita diferença. Não fez diferença para mim. O que vai fazer diferença é o quão arrojado você é, quão disposto você está de errar e erre. O melhor aprendizado é o erro. Não tenha medo de errar, mas também não tenha medo de ser humilde, de reconhecer que você está errado e se desculpar com quem você errou. Isso é importante para que você possa alcançar o teu objetivo de uma maneira plena, sem deixar rastro nem rabo atrás. Erre rápido e aprenda logo para não errar duas vezes o mesmo Exato. erro, né? Léo, você conta uma história bem interessante e eu queria lhe fazer uma pergunta bem simples, bem direta, nos seus olhos aqui, olhando para você. Diga lá. Você, olhando para trás agora, aquele garoto que saiu de Ipanema, de Copacabana, aliás, que tem uma rivalidade, né? Copacabana, saiu e chegou com a cara de pau em um outro país, em outra cultura, e conseguiu o que você conseguiu, trabalhar na Casa Branca, hoje ser esse mega empresário. Qual é o filme que passa na sua cabeça agora, nesse momento? Muito louco isso, né? É muito louco. Se eu olho para trás e falo assim, não é possível que eu passei por tudo isso, ainda estou vivo e quem quiser comprar o livro vai saber mais. Comprar o livro e assistir o filme, né? Realmente, eu digo que eu não tenho arrependimentos, tá? Tem algumas coisas que talvez eu faria de uma maneira diferente, mas é muito fácil narrar o jogo de videotape, né? Já aconteceu, é fácil pra caramba isso. Você está sentado, já aconteceu, é fácil. Naquele momento foi a melhor decisão que eu tinha para fazer com as informações que eu tinha. Por isso que eu digo para todo mundo, a informação é a coisa mais valiosa que você tem. Informação, conhecimento, isso ninguém nunca vai te tirar e nunca vai poder encampar, e nunca vai poder tomar de você na força. Então, é o seu conhecimento e a informação. E a informação é um negócio muito valioso, que deve ser preservado, né? Perfeito.
Então, é a melhor informação que eu tinha na hora e faria. Eu tive que tomar as decisões que eu tomei. Mas, olhando para trás, eu digo, sim, uma vida super interessante, valeu a pena, bem aventureira, com riscos, bastante riscos. Alguns riscos eu não recomendo, né? Tipo, ficar tomando tiro aí na rua, essas coisas eu não recomendo, não. Mas eu acho que as pessoas conseguem alcançar esse tipo de conhecimento com muito menos risco. Então, eu acho que a minha ideia aqui é passar a minha experiência para poder as pessoas alcançarem seus objetivos de uma maneira menos arriscada, com mais plenitude e mais paz. Senhoras e senhores, Léo, o Grande. Uma salva de palmas. Obrigado. Ele deu uma lição para a gente de manhã e agora complementou uma lição mais suave, contando um pouco da história dele. Esse momento, quando disse o filme da história, eu percebi que o olho brilhou. Quem estava aqui perto sabe disso. Léo, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza, pela humildade, como você nos atende fora do palco, inclusive. Uma salva de palmas novamente para esse cara. Muito obrigado. Agora, muito obrigado a todos. Quem quiser fazer alguma pergunta, pergunta? Eu quero, pronto, enquanto eu vou pegar um livro para dar um livro para você de presente. Agora é o meu livro também. Muito obrigado. Pode, por favor. Oi. Olá. Está funcionando. Eu queria aproveitar e seguir os seus 2 conselhos a partir de agora. Um de ser cara de pau. Bora, seja. E o outro de aproveitar a oportunidade. Manda bala. Em junho, eu fui desligada, né, da empresa onde eu trabalhava e fui para o evento de Jean Valério, o de Super Experiência. Então, foi um evento incrível e que me motivou muito a abrir um negócio realmente. E peguei tudo que tinha e investi, comprei a primeira franquia de viagens, de turismo da TZ Viagens, que nasceu lá em Portugal. Então, comprei a franquia de Natal e estou aqui sendo cara de pau para que vocês comprem passagens comigo para ir para Orlando. Aí, então, empreendedora. Essa aí sabe. Muito bem. Vocês vão precisar de passagem aérea, de hospedagem, então podem falar Faz comigo. o jabá aí. Qual é o arroba? Vai lá. Qual é o arroba? Vai. TZ Viagens, Maria Helena Lopes, RN, que é o Instagram da empresa aqui. Qual que é? De novo? TZ Viagens. Viagens, Maria Helena RN. Maria Helena RN. Isso, é isso aí. mesmo. Léo, tem uma história muito interessante. Ela fez o marketing da galinha. É a maior marqueteira do mundo. A pata, que ele acabou de falar, faz 3 coisas e não faz bem feita. Ela põe um ovo grande, tem mais gema, mais clara e fica caladinha. Ninguém sabe, ninguém quer comprar. Mas uma galinha com um ovo menor, tem menos gema, menos clara e todo mundo quer comprar, porque ela grita. Isso. Você que fez, acabou de fazer agora. Você acabou uma salva de palmas para você. Salva de palmas para ela. Ela teve a coragem de falar. Eu acho que isso é importante, que a gente deve valorizar pessoas que têm essa coragem, porque sair da zona de conforto não é uma coisa fácil. Eu nunca estou na zona de conforto, jamais. E é esse sentimento que você está agora, tipo, fudeu. E agora? O que eu faço? Vou ter que vender passagem para cacete. É isso mesmo. Continue assim. Você tem que manter, assim, esse friozinho na barriga, esse tem que ser o seu constante. Porque se você mantiver isso, é que você está no lugar certo. No momento que você estiver confortável, saia fora, fazer uma coisa diferente. Uma amiga minha, a Carol Campos, me deu um quadrinho que eu tenho até hoje. Domine um medo por dia. Então, se você dominar um medo por dia, tá bom. Faça alguma coisa que você tenha medo, sempre. Porque é importante você sempre manter essa chama acesa. Então, parabéns para você que tomou aí a iniciativa e vamos seguir esse arroba e comprar passagem com você para poder. Ó, já está um seguido aí, ó. Uma coisa importante. De 1 a 1 a gente chega no universo, né? Entenda para atender. Ou seja, entender para atender melhor. É o que você está fazendo. Mais alguma pergunta? Cadê? Aonde? Bem, cadê você? Léo, então, Léo, está aqui o livro. Obrigado. Você é a sua melhor marca. Eu estarei no Fórum de Negócio a convite de Jean Valério. Trabalhar comigo?
a primeira coisa que a pessoa... É uma pergunta que vem sempre. Obrigado pela pergunta. Trabalhar comigo é o seguinte. Primeiro, a pessoa tem que tirar da cabeça que ela tem que me impressionar. Jamais venha trabalhar em uma organização, uma empresa do Grupo HW, pensando em me impressionar. É a pior coisa que você vai fazer. Vai ser a maneira mais rápida de você ser demitido. Detesto puxa-saco, não suporto pessoas que tentam me impressionar. Agora, se você impressionar o nosso cliente, amigo, aí é outro papo, porque você está impressionando o nosso ganha-pão. Impressiona o nosso cliente, que você vai me impressionar. E eu sou uma pessoa muito dadivosa, muito caridosa e super mão aberta. Dinheiro é uma forma de reconhecimento que a gente tem para com o colaborador e é importante a gente premiar financeiramente o colaborador que funciona, que realmente sabe e abraça a causa. Então, você está lá para ganhar dinheiro, você não está lá para fazer caridade. Caridade a empresa está lá para fazer, não você. Então, você está lá para ganhar o seu. Então, ótimo. Então, com isso, você, impressionando o cliente vai... O maior replicador que tem é o cliente satisfeito. Você não precisa de post impulsionado, nada disso. O teu maior replicador é o camarada que tem, no meu caso, foram 50 mil green cards aprovados. Qual é o maior replicador que tem isso? É melhor do que Herbalife, cara. Eu falo assim, pessoal, Herbalife não tem nada no meu negócio. Putz, até eu aprovo pessoa que é da Herbalife. Imagina. Então, presta atenção. Um cara satisfeito, quantas pessoas ele vai falar? Eu fiz o meu caso com a Reimann, eu fiz o meu caso com a Reimann, eu fiz o meu caso com a Reimann. Quantos? Ele vai falar isso para o resto da vida. Para o resto da vida. E é o maior replicador. E eu não preciso ficar fidelizando o cara 10 anos. Porque eu já marquei o cara, já impressionei ele naquele momento zero. E ele vai estar lá impressionado para o resto da vida. E nunca vai me esquecer. E vai sempre mandar cliente para mim. Eu tenho cliente da Reimann de 99 que manda cliente até hoje. Outro dia eu estava na farmácia no Rio, estava ali, o cara falou assim, você é o Léo? Eu falei assim, tá. Pô, a Reimann fez o meu visto em 2002. Eu falei, 2002? Faz tempo, hein, filho? Não, já virei americano, já não sei o quê. Olha só, faz tempo, hein? E é isso aí. É isso aí. Faça um bom trabalho, impressiona o teu cliente, que ele nunca vai te esquecer, nunca. E não importa qual organização que você está, ele vai lembrar o teu nome. Isso é outra coisa que meu avô me ensinou, um potiguar, a propósito, que disse, primeiro, nunca trabalhe para a concorrência. Se você vai sair de uma empresa, vá trabalhar em outro ramo. Não trabalhe na concorrência. Porque é muito esquisito você defender uma bandeira de uma empresa e você sair, atravessar o outro lado da rua e ir lá defender a bandeira da outra empresa que você falou tudo contra aquela empresa e, de repente, do nada, aquela empresa é a melhor do mundo, fica esquisito. Então, escolha bem a empresa que você quer trabalhar, porque não é o fato de você precisar de um emprego. Não, eu quero trabalhar numa empresa. Ok, mas escolha bem aonde você vai trabalhar, para você ficar e abraçar aquela empresa por um bom tempo. Porque se você sair de lá, não vai trabalhar na concorrência. A segunda, faça um bom trabalho e para que o seu nome seja preservado. Você só tem o seu nome. Você não tem nada na vida. Você só leva duas coisas da sua vida. O seu nome e a sua reputação. Então, a sua reputação vai te seguir, não importa onde você esteja. Então, eu acho que é por isso que me escolheram para fazer parte do Comitê de Reforma Migratória e o telefone tocou, eu aceitei, eu falei, ok, tá bom, não sei porquê. Eu me sinto um pequenininho lá dentro, mas é porque, de repente, eu fiz um bom trabalho. E é por causa disso.
Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Econ. E em novembro estaremos aqui, né, Jean? Vamos falar do fórum, né? Isso. Muito obrigado a todos por terem vindo. Foi.